Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando mais um Drivecast e hoje já chegamos no episódio 108. Olha só que bacana. E hoje também não poderia deixar de ser, né? Estamos com mais uma convidada muito especial da nossa comunidade brasileira aqui no Japão. Logo, logo pedi para ela se apresentar. Porém, antes, como sempre, né, agradecer nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? Agradecer primeiramente ao Açaí Motion, né? Acredito que todo mundo aqui no Japão já ouviu falar, pelo menos, né? Todo mundo já conhece. Mas se por acaso você ainda não conhece, o Açaí Motion, né? O Açaí Motion é um energético brasileiro que ele é envasado aqui no Japão, tá bom? E o Açaí Motion ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra. Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características do Açaí Motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten. No caso, né, o extrato de açaí seria rico em vitaminas do complexo B. O extrato de guaraná seria a fonte natural de cafeína. O extrato de cenoura negra seria corante natural e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dicas de consumo: aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E tem outra dica seria evite agitar antes de abrir, tá bom? O resto é só apreciar o açaí motion que é muito bom. Então, muito obrigado ao açaí motion, obrigado ao Santana como sempre, né? E agora agradecer também agora o nosso apoio de mídia, né, que seria o Portal Guma, né? Se você quer saber, se você quer ficar por dentro, né, de todos os eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, é só acessar portalguma.com. Inclusive, na página deles tem a parte do Drivecast, né, que você pode estar acompanhando nosso trabalho por lá, é bem bacana. E também tem o Instagram deles, né, Portal Guma. Então é isso, acessa lá e se inscreve no inscrever, não, seguir o perfil deles, né, o Portal Guma. E é isso, então, agradecer ao Portal Guma e ao Claudio Sugimoto, né, isso. Muito obrigado, como sempre. E agora agradecer ao nosso outro patrocinador, que seria a BRJP Seguros, né? A BRJP Seguros oferece seguro de carro, seguro de moto, seguro de pet, para pet, perdão, seguro de vida, seguro saúde, seguro de casa, seguro de renda, seguro viagem. Não é só seguro. A BRJP Seguros é proteção com propósito. Tá na BRJP, tá seguro, tá bom? Então, muito obrigado à BRJP Seguros, obrigado a Yumi-san, né? Do escritório lá de Fukui, né? Muito obrigado, como sempre. E é isso. Agradecer então agora a nosso outro patrocinador, que seria a Imobiliária Alfa, né? Você que quer adquirir a sua casa própria aqui no Japão, ou fazer consultas, né, relacionadas à compra de casas, é só falar com a Imobiliária Alfa, tá bom? As meninas da Imobiliária Alfa vão te atender com todo carinho, com toda a atenção para você achar a sua casa ideal, tá bom? É, Inclusive a Alfa oferece atendimento em português, espanhol e inglês também, tá bom? Imobiliária Alfa, ajudando todos os estrangeiros no Japão. Então, agradecer mais uma vez a Imobiliária Alfa, agradecer a responsável, a Angélica, né? Agradecer também a Mayumi e todas as meninas, né, que trabalham na Imobiliária Alfa. Muito obrigado, então. E acho que já agradeci a todo mundo já. Não estou esquecendo de ninguém, se não me engano. Tá, então é isso. Então, agora agradecer a nossa convidada de hoje, né? Por ter aceito participar do nosso projeto aqui, né? E pedir para ela se apresentar pra gente, né? Por favor. Oi, eu me chamo Isabela e eu sou doula e educadora perinatal. Tá ótimo. Ó, só pela essa apresentação de falar doula, já fiquei curioso já. O que que é doula, né? A brincadeira, eu já ouvi falar eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca procurei saber a fundo o que que era, né, na verdade, né? Hum, E hoje eu vou estar descobrindo o que que é. Junto com vocês, que não sabem. Vamos lá então, passear um pouquinho então, Isabela. Vamos? Eu vou pra lá, tá bom? É, pra lá. Inclusive já tá esquecendo, agradecer inclusive o Renato entrou aqui na live. Boa tarde, Renata. A Renatinha também, boa tarde. Agradecer ao Renato Xizido, né? Ele que é fotógrafo aqui da nossa comunidade aqui, né? Por ter apresentado a Isabela, né? Muito obrigado, então, Renato. Obrigado a Renatinha também, né? Muito obrigado. E é isso. Bom, Isabela, primeiramente, assim, geralmente a conversa, bate-papo com os convidados, eu começo pelo começo, né? Ah, pelo Seria assim, comecinho. brincadeira, né? Mas assim,
Sim, saber da pessoa, da onde que a pessoa é do Brasil, onde que ela nasceu, né? Você pode estar falando pra gente? Posso? Eu nasci em Jacareí, só Sério, que Jacareí? Que legal, você é minha vizinha então. é Eu sou lá de onde? São José dos Campos. Ai, que legal, eu morei lá, você acredita? Sério? É, eu morei, Que coincidência. assim, eu fiquei em Jacareí até uns 3 aninhos, aí Aham. depois eu vivi minha vida até os 13 anos, né, Hum. em São José dos Campos. Ah, que legal, nossa. Você é de É, que eu região ali? sou... Pra não falar o bairro, que região que é ali? Ai, vixe, eu não sei. Ah, você não sabe? É... Uma referência que tem por perto ali. Pode ser o bairro? Pode ser o bairro, não tem problema não. Eu só lembro do bairro. Você já ouviu falar do Galo Branco? Já ouvi falar. É por lá. Aí é Ah, perto de Caçapava. já é perto Ah, tá, perto de Caçapava, né? É, Ah, tá, é, entendi. é Caçapava, né? Acho que é. Não, Que é. mas só corrigir uma coisa, né? Uhum. Tipo, na verdade, eu nasci no Pará, mas eu cresci em São José dos Campos, na verdade. Eu mudei Hum, cedo pra São Paulo, né? que legal. Mas, assim, vivi meus 8 anos até meus 20 anos em São José dos Campos, né? Então, Que legal. foi muito bom a cidade lá. É. Bom, enfim, voltando pra sua Ah, tá. história. Aí eu vivi lá no Brasil até os 13 anos, Uhum, que foi quando eu vim pra cá. tá. Aí aqui eu. Assim que eu cheguei, meu pai me colocou na escola brasileira, porque ele não sabia, né, como que era pra colocar na escola japonesa, porque lá no Brasil ele tinha o desejo de me colocar na escola japonesa. Mas aí que a gente chegou, ninguém ajudou em nada, a gente não sabia de nada, e foi pra escola brasileira. Eu fiquei lá uns 2 meses só, que daí a gente encontrou uma conhecida lá na igreja, a gente encontrou uma pessoa na igreja que ajudou meu pai a Uhum. fazer tudo, né, pra colocar eu e meu irmão na escola japonesa. Ah, tá. Aí eu entrei na escola japonesa, entrei no 8º ano da escola japonesa, Tá falando. Ah, tá. já falando aqui em japonês, foi no Chugaku Chugaku no Sannensei. Sanen, né? É, Ah, tá. aí foi difícil. Eu não sabia nada japonês, nada, nada, nada. Eu estudei, assim, tem escola preparatória aqui no Japão, né? Eu fiquei Uhum. 6 meses só pra entrar na escola japonesa. Aí eu fiquei. Eu entrei no finalzinho do 2º ano, né? Do Chu-Ni, pra ir pro Uhum. Chu-San. Aí depois eu fui pro Coco também, consegui entrar no Coco. Foi 3 anos de Coco. Aí quando eu terminei o Coco, eu já casei. Ah, tá. Eu casei já. Uhum. E esse ano fez 2 anos que eu tô casada. Sim. É. E seu marido você Aí. conheceu na escola, no colégio, na Não, escola? eu conheci ele na igreja. Ah, Ele é mais conheceu na velho que escola. eu, é. Entendi. Aí. Mas no começo, como você falou mesmo, né? Foi difícil a questão de você se acostumar com a escola também, né? Ah, foi, nossa, muito Hum, difícil. Muito mas aí, difícil. mas como que foi na raça mesmo? Você foi Foi ter que ali. ser. Você vai aprender sim ou não. É você Hum, aí. Aí. Mas digamos que eu aprendi. mas então, hoje em dia, você lê, escreve, fala normal Não, não mesmo. digo fluente. Não digo fluente, mas eu consigo me Uhum. virar nas coisas. Ah, É sim. importante, né? Se virar. Então eu consigo. Então aí você terminou o Coco, né? No O caso, né? coco, é. Uhum. Aí depois Aí disso, como que foi, assim, o que que você depois fez? eu comecei a trabalhar numa creche. Na creche brasileira. Ah, tá. Aí eu fiquei lá 1 ano mais ou menos. Aí eu engravidei. Uhum. Aí quando eu engravidei eu saí e fiquei só em casa. E nisso que eu fiquei só em casa, eu comecei a pesquisar muito sobre parto, né? Que eu fiquei com medo. Ah, sim. Aí eu pesquisei bastante tudo. E eu já conhecia, né? O que era uma doula, tudo. E que uma amiga que ela ficou grávida quando eu era 15 anos, minha amiga, aí ela Uhum. teve uma doula. Aí eu fiquei pesquisando assim, o que era, tudo. Eu até pensei em contratar uma pra mim, só que eu não sei por que eu não contratei. Mas essa doula que a sua amiga contratou era japonesa. Não, brasileira. É É brasileira? brasileira. Ah, então, Então, assim, eu que não sabia, é comum então ter doula assim aqui no Japão também? olha, eu conheço Uhum. duas.
Ah, Aqui no é? Japão conheço duas. Mas Entendi. tem mais. Eu que não conheço, mas Ah, deve ter sim. mais. Entendi. Nossa, porque pra mim é uma coisa nova, na verdade, né? Nossa. Começou assim, Uhum. acho que mais para mais jovens, vamos dizer assim, entre os Entendi. jovens, essa Ah, doula, tá. assim. Entendi. É, É uma coisa um pouco mais recente, então, essa profissão essa de profissão é doula. assim, tipo, a Hum, primeira doula como profissão foi em 1970, 80, então é bem hum, recente essa profissão. tá, entendi. E, bom, aí você começou a trabalhar na creche, aí Isso. depois você Aí eu engravidei, engravidou. aí eu Ah, parei. Aí durante a gravidez eu estudei muito sobre parto, o que acontecia. Estudei no Instagram, né? Que a gente vê um monte sim. de perfil de parteiras, de doulas, de obstetras. Aí eu comecei a seguir, pesquisar um monte de coisa. Uhum, Aí eu tive minha neném. Nosso parto foi assim, digamos que bom, porque pelo que eu sabia. uhum. E é, isso. Aí eu, aí eu fiquei só em casa, né, cuidando da minha neném. E Certo. quando ela tinha uns, deixa eu ver, 7 meses, eu encontrei um curso de doula. Aí eu comecei a pesquisar mais, né? Falando, tá, mas como é que a doula trabalha? Porque eu não tive, então eu não sabia como. Aí Sim. eu pesquisei e eu comecei a gostar desse trabalho. Aí eu pensei, nossa, se eu tivesse tido uma doula, tivesse insistido mais, tudo, o meu parto, pelo que foi bom, teria sido muito melhor. Sim. Aí eu quis, eu vou ser doula para conseguir ajudar as outras pessoas também. Ah, que legal. Convencer as outras pessoas a ter uma doula. Sim, sim. Aí foi quando eu decidi, falei, quero ser doula para ajudar as pessoas, ensinar como é que é o parto, porque uma coisa que eu escutei uma doula falando, que eu peguei para mim, assim, que eu falava para todo mundo, Uhum. o item mais importante do enxoval que a gente tem que ter é informação. Então, tipo, Tá. se você tem informação, você, tipo, sua mente abre muito mais, entende? Sim, sim. Então, Entendo. a doula, ela é assim, ela dá informações sobre tudo, sobre a gravidez, sobre parto, sobre pós-parto, sobre amamentação, tudo. Só que a amamentação não é muito o papel da doula, mas ela também sabe um pouquinho, assim, sabe? Ah, Um pouquinho, tá. assim, aí ajuda. E geralmente o trabalho da doula é recomendado, entre aspas, contratar a partir de qual fase da gravidez, assim? Olha, tem gente que contrata no final, tem gente que contrata no meio, no começo, tem gente que contrata até antes. Mas assim que você descobriu, assim, já é bom contratar. Porque daí tem mais tempo de você aprender direitinho como é que é o parto. Porque a doula, ela vai te dar informação do que acontece com o bebê na gravidez, o que acontece com o seu corpo, vai dar informação sobre o trabalho de parto, tipo, porque o trabalho de parto não é quando você sente a primeira dorzinha lá, a primeira contração, já é o trabalho de parto. Tipo, começa, vou falar, pródomos. É a primeira fase do trabalho de parto, que são 4. A primeira é o pródomos. E esse pródomos, muita gente pensa que já está em trabalho de parto, só que não. O trabalho de parto vai começar da segunda para terceira etapa. Tá. Aí, então, a doula ela vai explicar tudo isso. Vai explicar todas as fases, como que acontece, como que seu corpo trabalha, do que precisa. E aí ela também vai ensinar alívios de dores sem medicamentos Hum, e vai fazer massagem se ela precisar durante o trabalho de parto, antes também, na gestação. Vai mostrar é, exercícios, quais exercícios fazer também, porque ajuda muito o exercício. Fazer exercício durante a gestação ajuda sim. muito no trabalho de parto também. Ah, tá. Entendi. Mas assim, a partir do momento que a pessoa contrata o trabalho de uma doula, né? Doula. É, ela fica, não seria 24 horas, mas fica boa parte, assim, todos os dias. Como que seria a frequência, mais ou menos, que ela acompanha a pessoa, a gestante, no Assim, o caso, meu né? trabalho Uhum. tem 4 encontros antes do parto. Aí nesses 4 eu vou dividir o que eu vou ensinar para cada pra gestante, né? Tipo, no primeiro eu vou falar
sobre é, o que é violência obstétrica, por exemplo. Hum, Aí no segundo eu falo outra coisa, no terceiro, no quarto, plano de parto, hum, tá. separado. E eu também fico via WhatsApp 24 horas disponível para gestante. Tipo, eu tô sentindo isso é normal? Ela pode Ah, perguntar pra mim. sim. Só que, tipo, eu vou falar, olha, pode ser normal, mas também pode ser outra coisa. Então é bom você ir no médico, porque eu não posso falar que é normal e vai que não é, né? Uhum. Aí a culpa vai ser minha. E a doula também, ela não prescreve medicamentos. Então ela não Tá. pode dar um medicamento pra gestante. Falar, tá com dor? Toma esse medicamento. A doula não pode. Uhum. Mas aí no seu caso, aqui, no caso a gente aqui no Japão, Uhum. né? Se a pessoa, se a gestante ela não souber falar o Nihongo, o japonês, você acompanha a pessoa Acompanho, no eu faço a médico e tudo mais tradução, também? aham. Entendi. Nessa parte eu consigo fazer a Sim. tradução pra ela. Tá. Você falou que É. no caso, né, no seu caso, Uhum. no seu trabalho, você tem quatro, você falou que é quatro, como se diz? É quatro dias, não é dias que você falou? É 4 dias que você acompanha? 4 Quatro encontros, encontros, né? Ah, sim. É, isso a partir do momento que a pessoa contrata o seu trabalho, no caso, né? Uhum. Seria isso, né? Por exemplo, vamos dizer que ela me contratou com 3 meses. Uhum, Aí de 3 meses a 9 eu vou separar dentro desses meses uhum, 4 dias para eu ir lá na casa dela, aí a gente conversar, eu vou ensinar para ela as coisas, eu vou, tipo, por exemplo, ela tem algum medo. Aí eu uhum, vou lá, a gente vai trabalhar nesse medo, falando, ó, tá tudo bem, vai acontecer isso, por isso você não precisa ter medo. A gente vai uhum. ir tirando todos os medos dela e tirando todas as inseguranças pro trabalho de parto. Sim, porque eu imagino que, como tudo na vida, assim, a primeira vez a pessoa fica com muito medo, né? Sim, Muita muito medo. ansiedade, né? Muita. Muito, muito, muito. Não sabe E, como que vai acontecer, né? Então, hum, dá um negócio aqui dentro que a gente fica, meu Deus, como que vai acontecer? O que que vai acontecer? O que que é para eu fazer? Então a dor ela vai dar um caminho para você. Ó, que enquanto estiver acontecendo isso, você faz isso que a dor diminui. Você faz isso para o bebê encaixar na sua pelve. Você faz isso pro parto, pro trabalho de parto engrenar. Então a doula vai tá. te dar um caminho. Falando agora um pouco da sua experiência, né? Mas Uhum, é, você pode estar contando assim, como é que foi assim a partir do momento que você, né, soube que estava grávida, né? uhum. As coisas que você começou a sentir no seu corpo, seja dores ou mudanças mesmo, né, no corpo, assim. Pera, faz de novo. Ah, tem alguma coisa assim, tipo, a partir do momento que você ficou grávida, assim, né? Uhum. Falando um pouco da sua experiência, assim, né? As coisas que você sentiu, passou, que talvez no começo você ficou ansiosa, com medo, talvez, assim, né? Olha, uma coisa que me pegou muito foi que eu fiquei gripada Uhum. na gravidez e é que eles não me deram nenhum remédio. Nada, nada, nada. Então foi horrível. Aí eles não dão remédio porque eles têm medo que Não, eles aconteça têm medo, é. alguma reação, alguma coisa Aí assim. eu falei pra ele, não tem nada que eu possa tomar? Ele, não, você tem que descansar. Aí eu fui pesquisando, aí tomei chá de limão sem mel. Ah não, mel pode, limão com mel. Uhum. Tomei, fiz galinhada, todas essas coisas assim, natural, Uhum. pra ver se saía logo aquela gripe lá. Mas Mas essa. fora isso, minha gravidez foi, sabe, plena, assim. Não tive muito enjoo, eu também não fiz um barrigão de ficar com dor nas costas. Foi Ah, muito tá. gostosa a minha gravidez. Mas essa questão, durante a gravidez, a mulher, ela fica mais. A questão de imunidade, ela fica mais baixa ou tem essa questão também? Fica, fica mais baixa porque Hum, o bebê ele vai pegando todos os nutrientes da mãe. Por isso que na gestação também é bom tá. suplementar e aqui eles não suplementam, infelizmente. Porque o neném ele precisa crescer, então ele vai pegando tudo do sangue da mãe. E a mãe vai ficando sem, por isso que as mães, as grávidas, também têm muita anemia, porque o bebê precisa do ferro para ele se desenvolver bem. Aí a mãe Tá, fica sem ferro, aí dá anemia nela. Aí nisso abaixa a imunidade e é um monte de caos junto. entendi. E das pessoas assim que você
atendeu assim, quais são os maiores medos, as maiores ansiedades assim das pessoas, das mulheres, Que né, no caso? horas ir pro hospital? Porque se você vai muito cedo, meio que você fica muito ansiosa, com Uhum. medo do que eles vão fazer, se vai precisar de intervenção. Aí o trabalho de parto pode parar se você fica ansiosa. O trabalho de parto Entendi. para e eles falam, ah, parou, vamos pra cesárea. Já que parou. Ah, tá. Entendi. Porque essa Aí a questão gente tem que. Ah, hum, pode falar. já é uma questão mais médica, talvez, mas não sei se é só no Japão ou no Brasil também, mas que nem você falou, parou o trabalho de parto, aí vai pra cesárea. Então, tipo, isso aí é a única opção que tem, no caso, seria isso? Não. Como parou o A- trabalho de parto? Parou, você pode pôr ocitocina no sangue, que é o hormônio que faz as contrações acontecer, né, no útero. Uhum. Aí tem um remédio também que você Estimula. estimula as contrações. Tá. E você, se o hospital deixar também, você pode voltar para casa, descansar, Uhum. aí relaxar, que daí o trabalho de parto volta a acontecer. Mas isso aí é uma opção da Da mãe, gestante, da gestante, no caso. é uma opção da gestante. Entendi. E no seu caso, como você falou, foi tudo tranquilo, assim. Foi, só que eu também tava muito ansiosa. Aí eu Uhum. comecei a sentir as dores assim, quinta noite, seis Uhum. horas da noite, assim. Aí eu senti uma dor estranha, aí eu não sabia se era. Eu fiquei conversando com a minha amiga que essa que teve a doula. Aí eu fiquei Uhum. conversando com ela, falando, ó, tá acontecendo uma coisa estranha aqui. Aí eu fiquei a noite inteira sentindo, de meia hora, de uma hora. Aí de manhã começou a ficar mais frequente. De manhã umas 8 horas, assim. Uhum. Só que eu ainda não tava em trabalho de parto, porque eu tava bem, eu tava andando, dando risada, comendo, tava ótima, então eu não tava em trabalho de parto. Aí só que daí a ansiedade falou mais alto, aí eu fui pro hospital. Aí eu cheguei lá, tava com 1 centímetro de dilatação. Aí eu fiquei lá o dia inteiro esperando evoluir mais. Uhum. Mas até que eu tava calma. As enfermeiras não ficaram muito em cima de mim, não tinha muita gente lá também dentro do quarto, ficou só eu e meu esposo. Aí, então eu acho que por eu estar calma e um ambiente mais tranquilo, o meu trabalho Uhum. de parto fluiu bem, assim, estando no Ah, hospital. Eu sim. fui ter a minha filha às 5h50. Uhum. Aí eu cheguei no hospital, na clínica, né, que eu tive. Eu cheguei, era umas 9, 10 horas, fiquei até 5 horas da tarde, que daí tive ela. Mas se eu soubesse, se eu tivesse tido uma doula, ela ia falar, ó, ainda não, espera um pouco, que em casa você fica mais confortável. Você pode deitar na sua Sim. cama, você pode comer a hora que você quiser, você pode andar, fazer o que você quiser. Então, o parto teria sido mais confortável, vamos dizer assim, Uhum. Sim. pra mim. Daí ela falar, ó, espera, vai tal hora. Ela ia vir na minha casa, provavelmente, pra ficar Uhum. comigo, pra me explicar o que tava acontecendo, pra me acalmar se eu tivesse ansiosa. Sim, sim. Mas essa questão acho que não só na questão da gravidez, né, mas no ser humano em geral, influi muito essa questão psicológica mesmo, né? Sim, sim. Então, que nem você está falando, às vezes até a questão psicológica influi nessa questão do trabalho de parto, né, no Uhum. caso, né? A gente, durante a gestação, a gente trabalha muito o psicólogo da mãe. E do Hum, companheiro também, da família inteira, né? Porque se a mãe tá bem, mas o acompanhante ele tá explodindo lá de ansiedade, com medo, vai uhum, passar para a gestante também vai ficar. Então a gente tem que acalmar a gestante, acalmar o acompanhante, acalmar a família inteira para a gestante uhum, ficar bem. né? Sim. Porque fala assim que, tipo, a criança, a partir do momento que tá, né, ali na barriga da mãe, ela já tá captando tudo que tá fora, né? Tipo assim, né? Sim, Então a criança também influencia. influencia bastante, né? Uhum, Hum. sim, o bebê também. Outra coisa que eu vi no perfil do seu Instagram,
tava assim, questão de doula, né? E também Uhum. educação, Perinatal? Educação perinatal. educação perinatal, né? Aham. O que seria essa Essa educação educação perinatal? perinatal Uhum. é as informações que eu vou dar para ela durante a gestação. Por exemplo, é, vamos ver como é que eu posso explicar. É aquilo que eu falei, eu vou explicar para ela como que ocorre o trabalho de parto. Aí eu vou ensinar ela todo passo a passo direitinho. Essa é a educação perinatal. Porque perinatal vem da palavra períneo, que é por onde o neném passa. Entendi, tá. Entendeu? Então eu vou explicar toda a anatomia do corpo, a fisiologia Ah, do tá. parto, para ela entender. Uhum. Porque, como você tinha falado no começo também, a questão da informação é É muito muito importante, importante, né? sim. É o mais importante que precisa. Hum, É a informação. sim. E questão assim, como é que fala? De, o que geralmente pelo menos a experiência que eu tenho de ver a gestante falando assim, as mulheres, né? É questão de dores, né? De dores, Hum, né? Mas geralmente essas dores seriam por questão de realmente ter o neném ali dentro, ali, né, Você diz dores durante a gestação ou no trabalho de parto? durante a gestação, no caso, né? Sim, a mais famosa, assim, dor é Uhum, aqui embaixo da barriga, né? Que é os músculos que seguram a barriga. Como tem, ai, ligamentos redondos que fala, né? Aí, como o neném tá crescendo, tá muito pesado, esse ligamento redondo que vem desde aqui de cima até lá no períneo, ele uhum, começa a ficar cansado, né? Então, porque a barriga uhum, pesa, aí isso dói. E a gente tem exercícios para uhum. fazer, posições que ajudam com essas dores. Ah, tá. Então, essas dores seriam mais decorrente disso, então, no caso mesmo, né? Uhum. Tá. E no caso, exercício que seria. Você pode estar falando o que poderia ser exercício para. Por exemplo, um dos exercícios Uhum, que eu gosto, você fica de ponta cabeça, literalmente. uhum, Você vai ficar de joelho no sofá, que não seja muito alto, e vai ir com o corpo para frente e colocar essa parte do braço no chão. E tá. ficar um tempinho ali, porque daí o peso da barriga, ela vai subir aqui para cima, né? Porque como vai estar assim, com a cabeça lá para baixo, a barriga vai cair para baixo, que é para cima. Deu Ah, pra sim. entender assim? Uhum. Mais ou Deu menos? pra Deu pra entender. imaginar? Uhum. Esse é um dos exercícios que vai aliviar as dores aqui do ligamento redondo. Tá. Nossa, mas agora fiquei imaginando quando, né, a mulher tá grávida de dois, três filhos, assim, né? Pois Deve ser, é, nossa, teoricamente muito mais pensando, deve ser difícil. mais difícil. Uhum, Teoricamente pode até ter mais dores também, né? sim. Pensando, né? Não sei. E também, tipo, gêmeos não consegue chegar até os 9 meses. Tá. Porque a barriga não cresce muito mais, né? Por ter dois. Aí eles nascem prematuros. Entendi. Porque os Ah, neném, eles têm que nascer depois das 37 semanas. Os gêmeos conseguem ir até as 34, 35. entendi. 37 semanas deixa eu ver, dá quanto Dá tempo? 9 meses. 9 meses, né? É. Tá. Ah, sim. E a gente fala, conta por semanas, que é Uhum. mais fácil de saber como é que o neném tá crescendo. É tipo, em tal semana o neném tá desse jeito. Tal semana o Uhum. neném já sabe escutar, já consegue escutar. Ah, é? Ah, Então, por curioso. isso que conta por semanas. É mais Entendi. fácil. Porque em um Ah, mês sim. acontece muita coisa. Uhum. Aí, por semana, é mais fácil de falar, seu neném tá Nossa, assim, mas fiquei assim. curioso, mas você pode estar falando por cima como que seria? Tipo, no primeiro mês, como que tá assim, você pode estar falando? Assim, do primeiro ao terceiro mês, Uhum. vai começar a criar tudo, né? Aí, os primeiros órgãos que criam é o coração e o cérebro. É o Tá. primeiro, os Uhum. dois primeiros, né? Que necessita. É o mais importante. Sim. Aí, depois que nascer esses dois aí, crescer esses dois, vai começar a formar os outros. Aí, então, do primeiro ao terceiro mês, ele já tá todo formadinho. Só Hum, que pequenininho ainda. Ele já tem tudo só que pequeno. tá.
Aí do terceiro, né? Do terceiro mês ao sexto mês, ele começa a crescer. Aí então vai amadurecer o que ele já tem. Tá. Então ele vai ganhar peso, vai crescer, vai amadurecer todos os órgãos, tudo, tudo, tudo. Então, até o sexto, né? Sexto, sétimo mês, assim. Então, se ele nascer, por exemplo, com 7 meses, ele já tá todo formado. Uhum. Aí ele vai ser prematuro porque o pulmão ainda não tá formado. Então não tá. Aí, qual é a palavra que eu falei? Nossa, eu esqueci. Tem que. Nossa, a palavra. A palavra sumiu. Amadurecer. Ah, O tá. pulmão é o último que amadurece. Ele vai Hum, amadurecer lá para 7, 8, 9 meses. uhum. Aí nesse tempo, os outros órgãos já tá tudo maduro, só o pulmão que não. Tá. Aí por isso que quando eles nascem antes, eles precisam de oxigênio, precisa de fazer um monte de coisa, porque o pulmão ainda não tá maduro. Entendi. Bem curioso mesmo, nossa. Que legal, né? Tá sendo uma boa aula pra mim. É porque geralmente eu acho que os homens acho que não Os fica homens bem não. meio distante, né, Sim, dessas informações, eu exatamente. acho, Por né? isso que com a doula, ela Uhum. fala, ó, se for possível, chama o seu companheiro também É, pra né? aprender junto. Sim, sim, é verdade, né? Exatamente. Deixa eu aproveitar para cumprimentar o pessoal da live aqui. Bom, o Renato Gizido, né? Boa tarde. A Renatinha Zola, boa tarde. Ela falou, Isa linda. Bevilacca Valmir, boa tarde. Mitsuzaki. Mitsuzaki, boa tarde. A BR Bruna. Una Ayumi, boa tarde. Ela comentou, Isa sempre inspirando pessoas. Te amo, linda. Olha. Obrigada. Mari Kuno. Isso, A boa... Marin. A Marin Kuno, boa tarde. Isso. Ela comentou, não sei se você já perguntou, mas se caso a gestante entrar em trabalho de parto, a doula, ela sabe fazer papel de parteira? Olha, saber sabe, mas não é muito o papel dela, né? Ah, tá. Então, se por um acaso não conseguiu chegar no hospital, a doula vai ter que ajudar, né? Uhum. Então ela sabe. Vamos dizer Ah, assim que ela sim. sabe, sim. Essa questão está entre as coisas que a doula, ela não pratica, mas ela sabe em Isso, teoria, no caso, né? exatamente, é. Exatamente. Aproveitando então, você já chegou a fazer algum parto, não? Não, Não? eu só fiz online. Online? Online, com uma gestante lá da Alemanha, acredita? Sério? É, só que aí o parto eu não consegui, né, acompanhar. Mas Hum, durante a gestação, eu fiz todo o acompanhamento. Eu ajudei ela a estudar, ensinei tudo, passei os exercícios. Aí ela conseguiu, ela falou que o parto dela foi maravilhoso. que legal. Mas assim, em teoria, você pode estar falando em teoria como que seria um parto? Como para ajudar a fazer o parto? Ajudar? Vamos ver. Eu posso tirar assim? Pá, fica à vontade. A gestante, ela ia, por exemplo, vai estar em pródromos. Aí ela Uhum. começou a sentir as dores, aí mandou mensagem pra mim. Aí eu vou falar, como é que é as dores, qual que é a intensidade? Você tá conversando? Você tá andando? Aí se ela tiver tudo bem, falar, isso é pródromos, então você pode ficar calma. Aí o pródromos, ele pode durar uma semana, mais ou menos, assim. Ela pode ficar sentindo dores, mas não acontece o bate-parto porque é só pródromos, é só o útero treinando as contrações pro trabalho de parto. Tá. Aí, quando as contrações começarem a ficar mais ritmadas, de 10 em 10 minutos, pode ser que o trabalho de parto engrene. Uhum. Aí eu já vou pra casa dela, se ela quiser. Aí eu vou pra casa dela, fico lá com ela. Aí a gente, durante a gestação, eu ensino também como que respira. Porque a respiração ajuda muito na contração. Ah, tá, entendi. Também é um alívio da dor, assim, usando a respiração. Uhum. Aí, se começar, dependendo da distância da clínica, do hospital que a gestante escolheu, Uhum. de 5 em 5 minutos as contrações, a gente já vai pro hospital. A gente vai lá que já tá chegando, porque a contração do expulsivo, que é a última fase do trabalho de parto, que o filho nem vai sair, já é de 3 em 3, em 2 minutos, assim, a contração.
Como que chama essa... Expulsivo. Ah, expulsivo. Ah, tá. Isso. Que é a Entendi. última fase, quando o neném vai ser expulso mesmo dentro da barriga. Aham, Aí tá. eu acompanho toda, todas essas etapas com ela. Fico lá com Hum, ela, tudo. Aí, durante o trabalho de parto, se a doula ela fez um ótimo trabalho durante a gestação, o acompanhante e a gestante, eles vão saber o que fazer. Então a doula vai ficar lá só dando apoio para eles, só dando confianças, porque às vezes o acompanhante tá assim, ai meu Deus, isso é normal? Aí a doula lá no cantinho dela fala, tá tudo bem. Aí eles se acalmam e o trabalho de parto acontece bem mais fluido. Então a doula dá muito essa calma para eles, sim. Nossa, que legal, né? Nossa, né? eu tô encantado com o trabalho. Eu tô pensando aqui, né? Que legal. Nossa, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Que legal, nossa. E você está falando que você atendeu uma cliente da Da Alemanha, né? Alemanha. Depois que caiu a ficha também, mas você, pode ser online no caso, Sim, então você pode. pode ter no mundo Do inteiro, mundo né? inteiro. Pessoas, Aham. né? Aham. Nossa, que bacana, Porque né? a doula, ela não precisa estar, tipo, fisicamente lá com a gestante. Uhum. Se ela ensinar o acompanhante, por exemplo, a fazer a massagem, ele vai saber fazer a massagem, ele vai saber fazer tudo. Então, por isso que é muito importante o acompanhante estar junto, porque ele vai saber Sim. fazer. Aí Uhum. a doula, ela só vai literalmente dar a calma, dar as informações, para eles saberem o que fazer durante o Hum, trabalho de parto. bacana. Ah, a Renatinha Zola, ela falou, esse assunto é muito interessante, todos os homens deveriam se informar. É verdade. Verdade, Não, realmente. verdade. Eu tô É aqui muito ouvindo, importante. e nossa. Mas você acha que os homens, pelo menos nos casos que você atendeu, assim, os maridos, no caso, os acompanhantes, eles têm essa proximidade com a esposa, no caso? Olha, tá, agora estão começando a ter mais Uhum. intimidade com esse assunto, né? Mas antes era só a gestante e a gestante por si, assim. É, né? Agora que eles estão começando, é. Mas eu acho muito importante, porque aquilo que eu falei antes, Uhum. o trabalho de. A contração, ela ocorre porque tem ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor. Então, se alguém faz carinho em você, libera ocitocina. Se você come alguma coisa gostosa, libera ocitocina. Se Uhum. é o seu acompanhante que você ama, que tá junto com você a vida inteira, for lá e fazer um carinho em você, vai ser mais ocitocina que vai ser liberada no seu corpo. Então, o acompanhante tem que saber isso, tem que entender, porque daí ele vai conseguir ajudar ela, o trabalho de parto a fluir. Muito bacana. Que legal, que legal. Nossa, nossa, que espero que esse vídeo, nosso bate-papo chegue a várias pessoas, Ai, o também maior número de espero. pessoas, porque, cara, nossa, eu tô. É um mundo que eu não conhecia, né? É, sim. E eu tô encantado mesmo, né? Nossa, que legal. E você aprender também como que o corpo trabalha é muito bonito. Você vê, nossa, como que o corpo é perfeito, como que Deus fez tudo perfeito. Porque é cada coisinha que isso faz nisso, que faz nisso, que ocorre o trabalho de parto. Nossa, é lindo. Quando Hum, você aprende mesmo tudo, assim. É muito bonito. sim, sim. Que É muito legal. bonito. É apaixonante. O Alexandre Yoshida, boa tarde. Alexandre Yoshida é o mágico da nossa comunidade. Boa tarde. A Yuki, boa tarde. Tudo bem? Deixa eu coisa cenar. Ok. Eu vou pedir licença para você mais uma vez, Uhum. Isabela. Eu vou novamente agradecer nossos patrocinadores, Ah, nossos sim. apoiadores, tá bom? Fica à vontade para tomar. Eu vou. Gostoso. Nossa, eu adoro. Eu tenho o privilégio de tomar todo final Nunca de tinha tomado, semana. sabia? Sério? É É. muito gostoso. Acho que algum mercado, algum ponto comercial que na região que você mora deve ter também, sabe? Hum, eu não vou muito em mercado brasileiro, né? Então É. aí eu não Às vezes, conhecia. às vezes combine Legal. também tem, alguns combines Ah, também é? tem. Ai, que É. legal! Então, novamente agradecendo a nossos patrocinadores, nossos apoiadores, agradeço novamente, né, ao Açaí Motion aqui, tô tomando aqui, né? Acredito que muita gente aqui no Japão já ouviu falar, já conhece, né? Mas, por acaso você ainda não conhece, né? O Açaí Motion é um energético brasileiro
que ele é envasado aqui no Japão e ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra, além de ser formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. E algumas características do Açaí Motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten, no caso, né, o extrato de açaí seria rico em vitaminas do complexo B, extrato de guaraná seria a fonte natural de cafeína, extrato de cenoura negra seria corante natural e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o Açaí Motion, que é muito bom. Então agradecer o Açaí Motion como sempre. Muito obrigado. Agradecer ao Santana também, né? Que é o responsável, né? E agora agradecer ao nosso apoio de mídia, né? Que seria o Portal Guma, né? Quem quiser saber tudo sobre eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, é só acessar a página deles, portalguma.com. Inclusive, ali na página deles tem a parte do Drivecast, tá bom? Você pode estar acompanhando nosso trabalho por lá. É muito bacana. E também tem o Instagram deles, é Portal Guma. Então é isso aí. Muito obrigado ao Portal Guma, né? Agradecer ao Claudio Sugimoto, que é o responsável. Muito obrigado. E agora agradecer ao nosso outro patrocinador, que seria a BRJP Seguros, tá bom? A BRJP Seguros oferece seguro de carro, seguro de moto, seguro para pet, seguro de vida, seguro saúde, seguro de casa, seguro de renda, seguro viagem. E não é só seguro. A BRJP Seguros é proteção com propósito. Tá na BRJP, tá seguro. Muito obrigado então a BRJP. Agradecer a responsável, né, a Yumbi-san, que é lá do escritório lá de Fukuiken, né? Muito obrigado, como sempre. E é isso. Agradecer agora a nossa outra patrocinador, que seria a Imobiliária Alfa, né? Você que quer adquirir a sua casa própria no Japão ou fazer consultas, né? Tudo relacionado à compra de casas, é só falar com a Imobiliária Alfa, tá bom? As meninas da Alfa vão te atender com todo carinho e toda atenção, tá bom? E eles oferecem atendimento em português, espanhol e inglês também. Imobiliária Alfa, ajudando todos os estrangeiros no Japão. Então é isso, agradecer a Imobiliária Alfa, como sempre, agradecer a responsável, né, a Angélica, agradecer a Mayumi também, e todas as meninas da Imobiliária Alfa, tá bom? Muito obrigado, como sempre. E é isso. Ah, tá. Mas, continuando continuando a minha aula aqui. Nossa, mas tem alguma coisa assim que você pode estar passando assim, principalmente para os homens que depois vierem assistir também, Hum, alguma informação que seria importante assim? sobre o plano de parto. Eu acho muito importante do, o, o acompanhante saber como vai ser o plano de parto, porque o plano de parto é assim, é um documento, uma folha, Uhum. que a gestante vai escrever tudo que ela quer que aconteça durante o trabalho de parto. Por exemplo, eu escrevi que eu não queria episiotomia, que é aquele pique que faz no períneo, porque dizem que se fizer o pique vai ter mais espaço para nem sair. Mas é mentira. Não precisa do pique. É, aí eu coloquei que eu não queria. Então, o meu marido, que foi meu companheiro, ele sabia, ele já falou, ó, ela não quer. Uhum. Aí, então, eles não fizeram. Então, se o acompanhante fizer o plano de parto junto com a gestante, ele estiver do lado, ele vai saber tudo que ela quer, tudo que ela não quer. Uhum. Porque na hora do trabalho de parto, a gestante, ela vai à partolândia, ela não tá ali. Ah, É tá. outra pessoa Aham. totalmente diferente. Até que ela que fica brava, quer gritar, quer morder, quer bater em todo mundo. Então não é ela ali na hora. Porque Uhum. ela se entrega totalmente pro parto. Então ela Sim. só tem que ficar preocupada com o bebê, com as contrações, com o parto. Então o trabalho de falar, ó, ela não quer isso, ela quer isso, 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 é do acompanhante. Então eu acho extrema importância o acompanhante saber o Uhum. plano de parto da gestante. Daí Entendi. é ele que vai falar lá pra eles, né? Uhum. Pro hospital todo. Esse plano de parto é aqui- não só aqui no Japão, mas bom, acho que você pode falar mais do Japão, né? Porque é a sua experiência aqui no Japão, mas É, mas no isso Brasil também. existe em Existe em todo todo lugar. lugar. É. Ah, é. Porque a gestante, ela precisa ser respeitada, né? Durante o Uhum. trabalho de parto. Porque muitas das vezes os médicos, eles não respeitam a gestante. Eles falam, ó, isso aqui é melhor e eu vou fazer. Ou tem vezes que eles nem falam pra ela que vai fazer, por exemplo, o pique. Nem fala nada.
Então, por isso que o acompanhante tem que estar olhando, observando. Tipo, se ele não tá observando, a doula vai estar observando. Se ela estiver junto. Então, Tá. ó, eu vou ir lá no acompanhante e falar, ó, ele tá fazendo isso, isso, isso. Porque a doula não pode ir pra frente da gestante do acompanhante e falar, ela não quer. Tem que partir deles. Por isso que eu tenho que falar pra eles tudo que vai acontecer, que pode acontecer, se ela quer, se ela não quer, como é, pra eles saberem na hora que for acontecer e eles falar. Tá. Porque se eu for falar, ó, não é pra fazer, e depois acontecer alguma coisa, o médico falar, ó, se você tivesse feito, não teria acontecido. A culpa vai ser minha de eu ter falado que não era pra fazer. Tá. Entendo. Entendeu? Hum, Então é muito importante esse plano de parto, né? sim, sim. Nossa, mas tem muita coisa mesmo, Tem né? muita coisa, é. Eu tô pensando aqui. hum, tem mais alguma coisa assim que os homens deveriam saber? Vixe, tudo. Deixa eu Deve ter ver. muita coisa, né? Que eu tô pensando aqui. Nem sei o que perguntar porque, tipo, eu desconheço, né? Mas. Hum, Ah, eles têm que saber também no puerpério. O puerpério é depois que o neném nasce, que já aconteceu tudo, é os Uhum, primeiros. Dizem que é os primeiros 40 dias, que é o puerpério. Só que depende de muita gestante. uhum, Tem gestante que vai ter puerpério de 3 meses, 6, depende muito. E esse puerpério é quando os sentimentos da gestante, como é que fala? As emoções dela estão tudo bagunçadas. Aí às uhum, vezes ela tá chorando e não é porque ela tá triste, é porque, sei lá, ela se sente culpada, por exemplo, o neném tá chorando muito. Aí ela não sabe o que fazer. Então ela chora. Ela chora pra tudo. A puérpera chora pra tudo. Aí então uhum, os acompanhantes têm que saber que nesse período de puerpério é muito importante alguém tá cuidando da gestante. Porque percebe-se quando o neném nasce, todo mundo vai lá e fala, ai, neném, olha primeiro pro neném e não olha pra gestante. Todo mundo uhum, quer pegar o neném, cuidar do neném, beijar, fazer tudo com o neném. E a uhum. gestante fica tipo lá no cantinho. Então ela meio que se sente sozinha. E nesse período, se ela se sentir sozinha, se sentir muito triste, pode ocasionar de ter um baby blues, que é uma pré-depressão pós-parto. Ah, tá. Então, se você não Uhum, cuidar desse baby blues, pode ir para depressão pós-parto. Que daí é bem difícil, né? Ter uma mãe que precisa cuidar de um neném com depressão pós-parto. Então, por isso que, já que tem um monte de gente cuidando do neném, a mãe também vai cuidar do neném, alguém precisa uhum, cuidar da mãe, que é o papel uhum. do acompanhante, né? Sim, Do, sim. do marido, cuidar dela. Tá. Mas no caso também, a doula também, ela faz esse acompanhamento pós-parto também, né? Faz sim. Uhum. Ela vai conversar com a gestante como é que ela tá, vai dar, vai dar dicas também, tipo, se for pai de primeira viagem, eixo, eu não sabia como é que eu cuidava de uma neném. Uhum. Aí ela vai ajudar. Falar, você pode fazer o charutinho e ficar assim, que o neném consegue parar de chorar mais rápido. Pode, Ah, na tá. hora de dar banho, você segura assim, que é mais confortável, assim, assado. Uhum. Aí ela cuida de tudo. Ajuda também um pouco na amamentação, como eu tinha falado. Uhum. Só que como não é o trabalho da doula a amamentação, se acontecer alguma coisa que tá muito difícil, a doula vai falar, ó, oh, é bom você procurar uma... Calma aí. Alguém especializado, né, na amamentação. Como é que era? Consultora de amamentação. Ah, é. Entendi. Tem um monte de coisa, né? Depois da parte tem a consultora de alimentação, tem consultora de sono também, porque privação de sono é horrível. Horrível, que é quando a gestante não dorme à noite. Uhum. Porque o neném, ele não sabe, né, que tem que dormir à noite. Aí, então, tem muito neném que troca. Dorme de dia e fica acordado à noite. Tá. Então, a mãe não descansa. Aí, as consultoras de sono ajudam nisso. Eu, eu sofri disso, de privação de sono. É. Nossa, foi muito Ah, difícil. Minha filha foi começar a dormir a noite inteira essa semana atrás. Então, o meu esposo, ele ajudou muito, muito nisso uhum. também. Quando, nos primeiros meses, ele ficava
com ela de dia pra dormir, e à noite, como que eu tava amamentando, e ele não pode amamentar, eu ficava com ela à noite. Uhum. Então tem que ter todo um trâmite assim pra cuidar da mãe, pra cuidar do bebê, com esse negócio de sono. E a consultora de sono ajuda nisso. Ela vai ensinar como que faz pro neném dormir mais rápido e a noite toda. Sim. Uma coisa que eu ouvindo você falar, eu lembrei, não tem muito a ver com essa questão, né, da mãe, da criança, mas a questão mais de leis trabalhistas, talvez, assim, mas Uhum. parece que aqui no Japão, não sei se já entrou em vigor, vai entrar em vigor, mas a questão do homem também ter a licença de Paternidade? paternidade. Tem, Você sabe tem. dessa O meu parte? esposo, ele tirou. Ele tirou um mês pra ficar comigo. Uhum. Mas a mãe, ela consegue tirar 2 anos e o pai 1 ano pra ficar em casa recebendo. Ah, é. É, Mas é uma coisa recente agora, na verdade, né? eu acho que é. É, Eu não né? pesquisei muito a fundo, Hum, mas é. então ele fica recebendo do governo esse auxílio mesmo, Uhum. pra ficar em casa mesmo, É, né? Nossa, aí é bom, né? Aí, quer dizer, né? é o mais ideal, né? Vamos falar É, assim, né? porque daí os dois conseguem cuidar do bebê e não sobrecarrega muito só a mãe. Ah, sim, realmente, né? Porque aqui no Japão, como a gente está longe da família, talvez, né? Uhum. Muitos, né? Alguns têm né, os pais aqui, mas a maioria está longe da família. Porque se fosse no Brasil, tipo, né, a mulher tem a criança e sempre tem os A rede avós, de né? apoio, A rede de aham. apoio ali, né? Tudo mais. Mas aqui no Japão, geralmente É não é muito assim, difícil, né? aham. Então, Por isso acho que que tem que. É, tem tem essa muito mais. dificuldade a mais, Aham. né? É. Interessante. Deixa eu ler um comentário aqui da Renatinha Zola. Açaí motion pode ser tomado até por gestantes, porque é natural. É, é realmente porque como eu já comentei antes também, né? Mas todos os ingredientes são naturais, né? Então pode de criança a idoso, né? Então Legal. teoricamente não teria problema a gestante tomar também, né? Um ano, Renatinha Zola comentou, um ano o marido em casa já começa a atrapalhar. Pode ser, né? Pode ser. Ela falou, ó, fica uns 3 meses assim, que daí já me ajuda, e depois você pode voltar a trabalhar que eu fico em casa. Vou colocar aqui no nosso ponto inicial Deixa eu aqui. colocar o cinto então. A gente vai voltando aos pouquinhos, mas a gente tem bastante tempo ainda para conversar. Ah, ai. Aí. Não sei se eu tô saindo pro lado certo, porque o. Hum, Mas acho que não tem problema não. acho que não. Mas assim. Então você descobriu, como falar assim, eu costumo usar a palavra propósito, né? Você descobriu seu propósito nesse trabalho de doula. Foi de doula. Foi quando. Depois do parto, né, que eu comecei a pesquisar mais também o que eu poderia ter feito de diferente, o que eu poderia ter feito pra ter uma experiência melhor também. E aí eu estudando, eu me veio um desejo assim de querer passar isso adiante para Hum, gestantes, porque tem estudos também que falam que gestantes que teve a doula, o parto foi muito mais, qual que é a palavra? Muito mais gostoso, mais bom. Ah, esqueci a palavra. Tem uma palavra, eu ah, esqueci. eu- Sempre esqueço. mais tranquilo. Mais tranquilo, pode dizer que mais Bem popularmente tranquilo. falando, é mais tranquilo. É. Mas assim, eu achei assim, curioso no sentido de. Eu achei legal, no sentido de. Geralmente, assim, a pessoa quando vira. Resolve seguir uma profissão, alguma coisa assim, é porque ela passou dificuldade naquela área, por exemplo, né? Uhum. E como você comentou, não foi o seu caso. A sua gravidez foi até tranquila, na verdade, É, né? foi. Então, Mas pesquisando, eu vi que tem muitas. A maioria das gravidezes não é
tranquila, né? Como foi a minha. Sim. Então, eu quis passar isso para gestantes. E hoje em dia, assim, você ainda continua sempre atualizando, assim, estudando Sim, novas sim. coisas O e... curso que eu fiz, Uhum. todo de 15 em 15 dias eles dão aulas, outras aulas para se atualizar no trabalho de doula. Então sempre tem coisa nova, eu sempre estou estudando. A doula nunca para de estudar. Ah, sim. E você pode estar comentando uma coisa, assim, o que foi uma coisa um pouco mais recente que você aprendeu, assim? Deixa eu ver. O que a gente aprende mais, por exemplo, sobre a cesárea. Hum, A doula também ela trabalha na cesárea, né? É um pouco diferente do normal, do parto normal, só que ela também trabalha na cesárea. Por exemplo, ela explica tudo da cesárea, ela fala o que pode acontecer, como que vai ocorrer literalmente toda a cirurgia, porque querendo ou não é uma cirurgia, né? sim, sim. Aí Uhum. fala que vai cortar 7 camadas até chegar no neném. Ah, é sete É 7 camadas? camadas. Sete É camadas... pele, músculo, Ah, tá. gordura, até Certo. neném nascer. É Entendi. 7 camadas. Essa questão da cesárea também, a gestante ela pode desde o começo optar por fazer a cesárea, seria No isso? Brasil pode. Ah, no Brasil. Aqui já não. Aqui no Japão eles fazem de tudo para ter parto normal. Ah, tá, entendi. Sim. E a experiência que você tem, assim, pelo que você viu, né, na sua experiência, geralmente as mulheres hoje em dia, assim, estão optando por parto normal mesmo? É. Natural? A maioria das gestantes que procuram uma doula é para ter um parto normal. Tá, entendi. É. Tá, tá. Só que quem quer ter cesárea também pode contratar uma doula. Entende? Sim. É. E a doula tem, o povo tem uma visão da doula que ela é muito só natural. A doula não gosta de cesárea, a doula ela não, vai ser parto normal e ponto final. Só que não. A doula ela não tá lá pra falar a via de parto. Ela tá lá Uhum. pra ajudar a gestante no que ela precisar. Até que se Entendo. você for pesquisar no Google o que é doula, vai aparecer doula, a mulher que serve. Olha. Né? Bonito, né? Bonito. Então a doula ela vai literalmente servir a gestante. Tudo que ela precisar, a doula vai lá, vai dar carinho, dar um abraço, tudo que ela precisar. Se ela quiser só a presença da doula lá com ela, respirando do lado dela, eu tô lá. Sim. E por curiosidade, a palavra doula, sabe a origem dela? É uma É curiosidade, né? do Mas antigo grego. Grego antigo? Como é que fala? Grego antigo ou antigo grego? Eu não sei. eu acho grego antigo. Grego antigo é grego antigo, Eu então. acredito. Aí ela literalmente significa a mulher que serve, porque antigamente, antes de 1970, lá, acho que foi 1800, alguma coisa assim, já existia a doula, só que não com esse nome. Era uma mulher que já tinha passado pelo trabalho de parto, que ela já sabia como que acontecia, ela ia lá e ajudava a gestante. Ah, sim, sim. Entendeu? Aí então ela ia lá e explicava, tipo, é assim, assim. Só que não era um trabalho como é hoje em dia. O- Não o é que- uma profissão, né? sim. O que me recorda, assim, que antigamente, assim, era muito comum no Brasil a parteira, né? Uhum, Acho que talvez eram outras épocas, né? Outras sim. realidades, mas acho que Foi era... passando os anos o parto em si, ele meio que foi se tornando algo para acontecer só no hospital. Porque, Sim. tipo, acontecia, por exemplo, coisas que precisavam de uma cesárea e eles não sabiam como fazer antigamente. Então eles falaram, ó, vamos fazer tudo no hospital, que vai se acontecer já tá lá, já dá pra fazer uma cesárea. Então foi tudo indo pro hospital. Aí Sim. agora que tá começando, ó, a gente vai tentar, por exemplo, em casa. Aí se não der, a gente vai pro hospital. Por exemplo, lá no Brasil Hum. agora tá tendo bastante de gente que tá querendo ter parto em casa. Ah, olha que curioso isso aí, né? Porque, engraçado porque acho que a 1900 e bolinha, né? 1950, sei lá.
se for ver, gente, já vai entrar na questão de história do Brasil, assim, talvez, né? Uhum, Mas, assim, até 1900 e, não sei, 50, talvez, a porcentagem de população que morava no campo era muito alto, né? uhum, E claro, conforme foi passando o tempo, as pessoas foram migrando para a cidade, né? sim, Mas a gente acha que sim. é decorrente disso, né? A questão Também. da parteira, É, né? Dessa cultura de parteira porque também, os né? hospitais eram bem longe, né? Se não fosse morar no campo, aí tinha a parteira que tava lá. Aham. E realmente, aí só no último caso, né? Que talvez não desse para ter o parto natural, aí ia pra cidade, ou o Sim, médico vinha da sim. cidade, né? É, A gente vê isso muito nos filmes, aham. nas novelas É, também antigas, né? é verdade. E como você falou, comentou agora há pouco, agora eles estão voltando à cultura, tipo, tá É, tá voltando. voltando a querer ser mais natural possível. Sim. E eu acho bom, eu acho muito bom, porque tem, por exemplo, no Brasil, a maioria é, tem mais porcentagem de partos, né? Uhum. Sendo cesárea do que parto normal. Aí, Hum, só que tem gente que a gravidez foi ótima, que tá tudo bem, que não precisa ser cesárea, né? Que pode ser um parto normal. tá. Só que o parto normal ficou tão traumatizou tantas pessoas que hoje em dia a gente pensa em parto normal e fala, nossa, dor horrível que eu vou morrer. É, e não é assim também. Então as Uhum. pessoas falam parto normal, não, não quero sentir essa dor, não quero sentir nada, eu quero ir pra cesárea. Sim, sim. Só que a cesárea também, tipo, pra quem a cesárea salva vidas. Sim, ela ajuda tudo. Só que quem tá saudável, quem consegue ter um parto normal, é muito melhor você ter o parto normal do que uma cesárea. Uhum. Porque o neném, vamos imaginar o neném. É aquilo que eu falei. O último órgão que ele amadurece é o pulmão. E ele precisa do pulmão para respirar aqui fora. Ele só vai nascer quando ele estiver pronto. Por Uhum. exemplo, a minha neném nasceu com quase 38 semanas. Se eu fosse ter uma cesárea com 37 semanas, que 37 fala, ó, 37 semanas nem já pode nascer, ele já tá bem. Poderia ser que ela nasceu de cesárea, poderia ser que ela fosse precisar de oxigênio, porque o pulmãozinho dela foi estar maduro mesmo só perto das 38. Então tem Hum, muito neném que nasce de cesárea que precisa de ir pra UTI lá, neonatal, pra ficar no oxigênio, pra fazer algumas outras coisas que se tivesse sido parto normal não precisaria. Meio que ele nasceu prematuro, sabe? Por ter tá. nascido de cesárea, porque a cesárea faz assim, ah, deu 37, 38, 38 já vamos fazer a cesárea 38. E o neném, ele estaria pronto só com 39, por exemplo. Então ele Uhum. nasceu antes do que ele estaria pronto. Sim. Então eu acho, no meu ponto de vista, que quem tá saudável, quem dá pra ter o parto normal, faça o parto normal também. Tente parto Sim. normal primeiro, pra depois ir pra cesárea, pra você ver, ó, não deu, eu tô exausta aqui, eu fiquei 2 semanas inteiras sentindo contração e o neném não nasceu, eu tô exausta. Vai pra cesárea. Essa semana teve um caso que eu acompanho na internet de uma menina que ela queria o parto normal. Só que ela ficou uma semana inteira no pródomos, sentindo dores à noite, que é mais fácil na gestante ter contração à noite. Uhum. Ela ficou a semana inteira, não conseguiu descansar, não conseguiu dormir, nada. Então, chegou no 7º dia, ela estava exausta. Ela não quero mais, eu preciso do meu psicológico bom para cuidar do neném, então eu quero pra cesárea. E ela foi pra cesárea. Ah, sim. Entendi. Então, cesárea, tipo, ela salva a vida, sim. Uhum. Só que também o parto normal também salva vidas. Sim. Em relação assim à questão do pós-parto, né, no caso do natural, normal, né, ou cesárea, né? Uhum. Ah, imagino eu, ou melhor dizendo, a questão da recuperação da Ah, gestante, né? sim. O tempo que leva, né? É muito mais rápido o Uhum. parto normal do que a cesárea. Muito mais rápido. Porque a cesárea tem Uhum. 7 cortes, como eu falei. Sim, é tipo é uma É uma cirurgia, né, cirurgia, praticamente, né? exatamente. Hum, Uhum. então, realmente, né? Pensando por esse lado. Mais uma coisa, falando aqui.
Uhum. A mulher que fez cesárea não é menos mãe do que a mulher que fez parto normal. As duas são mães iguais. Sim. Só pra vocês não ficar com ranço de mim, porque eu prefiro parto normal. Ah, sim, sim. Uhum. Porque querendo ou não, cesárea também precisa de muita força, porque é uma cirurgia. Você fica deitada lá, do povo cortando tudo, pode acontecer várias coisas também. Porque, tudo bem que claro que tem anestesia e tudo Sim, mais, né? sim. Mas não é fácil, né? É uma, que a gente Não, falou, é uma cirurgião, né? O médico vai cortar ali do tipo, né? exatamente. Mas essa questão da cesárea, assim, né? É claro que deve ter casos e casos, mas geralmente, assim, as mulheres optam, as mulheres que optam fazer cesárea, claro, né? Uhum. Optam por questão do medo da dor, seria isso? O que Também seria? tem questão por medo da dor, porque não quer Uhum. sentir a dor do parto. Ela acha que a Hum, dor do parto é muito mais doloroso do que a dor da cirurgia. tá. E tem gente que fala, eu não quero parto ponto final, parto normal, eu não quero, eu quero cesárea. E é isso. Entendo. E tem gestantes também que é muito. A mãe fala, não, não tem parto normal não, faz cesárea. A outra pessoa faz cesárea, então ela vai fazer cesárea porque muitas pessoas colocaram na cabeça dela que cesárea é melhor. Aí ela vai fazer cesárea. Ah, sim. Tem isso também. Essa questão da cesárea também, bom, aí é uma questão mais estética, né? Mas Uhum. como faz um corte também fica a questão da cicatriz também, né? Fica, Tem essa sim. questão também, né? Sim. Hum, ó, É. e vai realmente da opção da gestante Da mesmo, gestante. né? É. Tem gente que não liga, né? Sim. Mas, mas vendo como um todo, assim, a questão da gestação nossa, para mulher é difícil. É Eu difícil. fico pensando. É muito difícil. É, acho que a pessoa nascer, vir a esse mundo como mulher é uma missão mesmo, né? Porque É uma missão. É. é, É. e falando assim, no seu caso, você pensa em ter mais Ah, filhos? eu penso. Eu quero encher a casa de criancinhas. Eu Engraçado quero, é eu que, gosto. sim, sim. Engraçado é que essa cultura, não sei se estou falando errado, né? Mas tipo, antigamente era mais normal assim, né? As famílias têm bastante filhos, assim, né? Era. Cinco meninos, cinco pra cima, Aham, né? era. E hoje em dia, por várias questões, né? Questões Por várias questões, financeiras e, exatamente. enfim, Aham. as pessoas Diminuir um optam, pouquinho. né, por ter menos filhos, né? Mas, Né? hum, mas assim, eu achei legal, como se diz, legal, a gente usa a palavra legal, mas é uma palavra legal muito simples, né? Aham. É que não é uma palavra mais adequada, mas vendo assim, né, na época dos nossos pais, nossos avós, assim, né, as crianças nasciam muito mais sem auxílio, assim, né? Aham. Então, Sim. é, e graças à informação, à tecnologia, enfim, várias coisas, Tá melhorando. tá melhorando, É. né? Tá evoluindo, né? Hum, a, a, a mulher pode se preocupar mais com a gravidez mesmo, né? Porque acho que se for ver assim, falando um pouco da história assim, de antigamente, você vê assim, às vezes a gestante ali trabalhando ali Sim, tendo na que, lavoura, tudo exatamente, tendo mais, que né? cuidar da casa, da plantação e mais a gestação e um monte de filho também pra cuidar. Né? Então era Então, muita coisa. é, mas daqui pra frente assim, você em relação ao seu trabalho, você tem uma coisa assim que você quer almeja assim, você quer fazer mais coisas, quer algum projeto novo, alguma coisa assim ou não? Alcançar mais pessoas, Eu primeiro, levar mais porque informação para as isso. pessoas. Como eu não tenho nenhum ano ainda de formação, eu Uhum. quero ganhar Experiência. isso, experiência nisso Uhum. primeiro,
Pra depois começar a pensar em outras coisas. Entendi. Uhum. É. Mas assim, a princípio, assim, seria. Você acha que seria mais assim, alcançar mais pessoas mesmo, levar mais informação mesmo? Alcançar mais pessoas. Uhum. Exatamente. Aí talvez, quem sabe, né? Formar também consultora de amamentação, que ajuda muito, Tá. porque dos medos também que as gestantes têm é por conta da amamentação, né? E tem isso também, que se a gestante estuda só pro parto durante a gestação e não estuda pro depois, pro pós, ela sofre também. Ah, tá. Porque Né? a amamentação também não é assim, é fisiológico, mas não é instinto. Não é um instinto da mãe. Você tem que aprender. Tem um jeito certo de colocar o peito na boca do neném. Se você coloca errado, dói o mundo, assim. Ah, é. É. Tem jeito certo do neném pegar, do neném chupar, assim, fazer a sucção correta. Então tem um monte de coisa E também tem muita também. questão, novamente falando também, questão psicológica da mãe também, que às vezes, Exato. eu não sei direito, mas tipo, ela acaba não saindo Muito muito leite. leite, é isso? Aham. Seria, né? Tem. E é assim, a gestante tem que saber que não é o neném nasceu, você vai ter um monte de leite. Na gestação você já tem, que é o colostro, que é o primeiro leite do neném. Desde a 16ª semana, às 16 semanas, já tem um leite, a mãe, já tem leite nela. Tá. Então, o neném nasceu, vai ter o colostro. O colostro, ele não sai guichando assim, como o leite maduro, que vai descer depois de 3, 4 dias. Então, nos primeiros dias, o neném também não mama nada. É o intestino dele é minúsculo, assim, ó, pequenininho. Então, aquela gotinha que saiu no primeiro dia já vai sustentar ele. Ah, tá. Então, também não precisa ficar com medo de não descer o leite, porque o leite desce só depois de 3, 4 dias. Aí tem a pojadura, que também é outro, se não souber manejar direito, é outro problema, que pode empedrar, que, nossa, se empedrar é horrível, dá febre na mãe, é uma dor imensa, eu tive isso, é horrível. Hum, Então tem vários cuidadinhos, assim, que você tem que saber como fazer, como lidar, pra ter uma experiência boa. ah, sim. Acho que voltou agora. É, essa questão do colostro, eu lembrei porque uma convidada, né, ela tem um pouco mais de idade agora, né, mas assim, Hum, ela na época dela não tinha tanta informação, né, dessa questão toda, né, e ela sem informação, ela falou que ela teve o nenê, né, no uhum, caso, e ela saiu o colostro, né, porque se eu não estou muito enganado, uhum. esse colostro é como se fosse a primeira Vacina do neném. vacina do nenê, né? É muito importante esse colostro pro neném. É porque ela falou que ela achou que não era nada. Claro, assim, ela na desinformação que ela tinha na Uhum. época, lógico, né? Ela, que visualmente falando, ela não. Parece assim, não é um leite, né? Na verdade, Não, né? ele é amarelo até. Né? Então ela falou que descartou isso daí, na verdade, né? Nossa. E outras épocas, né? Falta de Aham. informação e tudo mais, Aqui né? no Japão também tem muita falta de informação com isso, porque quando a minha neném nasceu, eu tive numa clínica, né? E nessa clínica eles falaram: não, você não tem leite ainda, então a gente vai dar fórmula. Aí eles deram fórmula pra minha Hum, neném, a, enquanto a fórmula que você disse seria não descia. o. É, o Ah, pozinho de leite. tá, entendi. De leite próprio pro neném, né? Que é Uhum. diferente do leite ninho e a fórmula. Ah, tá, entendi. Então você, ah, de momento assim, o que você almeja mesmo é talvez daqui a mais um pouquinho de tempo, quando você tiver mais experiência, você estudar essa parte de A amamentação mesmo. alimentação, sim. Hum. E fora isso, ainda tem outros cursos assim que pode agregar para Sono, a pro sono do sono? neném. É, aquilo que eu falei antes. Ah, tá. Porque daí a gente vai ensinar, né, o neném a literalmente dormir sozinho, vamos dizer assim. Uhum. Que daí você vai dar autonomia do sono pro neném
Porque o neném não, ele nasce, ele não sabe dormir. A gente que precisa fazer ele dormir. Então, se você ensinar ele a dormir, ele consegue virar pro lado e dormir. Os neném, eles não viram pro lado e dormem. Eles precisam da mãe chacoalhando, ou precisa do peito. Então, a gente ensinando pra ele desde pequenininho, Uhum. a mãe não vai sofrer tanto com o sono, como se deixasse assim. Interessante, né? Porque realmente, tipo, eu acredito, imagino que boa parte da dificuldade pós, né, pós-parto e dessa parte assim é a mãe, né, não ter horário assim, né, Uhum, de descanso mesmo, porque uhum. geralmente o bebê não tem um horário muito Não. certo, né, inicialmente pelo menos, né? Então acho que pra- realmente, né, é importante mesmo, né, estudar essa parte do sono, né, do É neném, muito né? importante. Eu fui conseguir ensinar pra minha Uhum. agora, ela fazendo 1 ano. Se eu tivesse, eu também não contratei nenhuma controle de sono. Mas se eu tivesse contratado, nossa, ela teria dormido muito mais rápido sozinha, assim. Porque eu fui ensinando ela com as coisas que eu aprendia na internet. E não é muito a fundo, né, o que a gente aprende na internet, porque a gente precisa do curso para aprender mais. Sim. Então eu fui ensinando ela de pouquinho em pouquinho assim o que eu aprendia. Às vezes ia, às vezes não ia, e ela chorava, e eu não consigo deixar ela chorando. Também não pode deixar ela nem chorando, né? Ah, Mas tá. consegui. Nossa, mas ó, voltamos ao nosso ponto inicial aqui, mas a gente está caminhando já para o final do nosso bate-papo, né? Mas tem mais informação que você quer deixar? Fica à vontade, pode falar também. É que, às vezes para mim falta o que perguntar também, porque tem tanta Sim. coisa que não faz parte, né, Eu do acho nosso. que eu já falei tudo que eu É, queria. hum, Deixa eu ver, acho que. Sim. Ah, falando um pouquinho do puerpério, né? uhum, Ah, no trabalho de parto, precisa de muito hormônio. Então, o corpo da mulher, o hormônio, ele vai lá pra cima. E assim que o neném nasce, ele cai. Então, do hormônio que tinha, some tudo. Então, é por isso que ela fica toda estranha no puerpério. Então, por isso também que ela precisa de cuidado, muito carinho, muito prestar atenção nela, ela precisa, mesmo que tenha muita gente ao lado dela, às vezes ela vai se sentir ainda sozinha. Então é uhum, muito importante a gente cuidar dessa gestante. tá. É, que nem você tinha comentado antes mesmo, porque queira ou não, quando né, o neném nasce, a atenção vai tudo pra Uhum, pro criança mesmo, neném, né? é. Tem, e tem esse, no caso a doula também, como você comentou antes, também pode também dar esse auxílio pra Pra mãe no mãe, caso também, sim. né? Hum, deixa eu ver aqui, ó, a live aqui. Tá. A JBJ Pães, boa tarde. Eliane Campos, PPM, Campos, PMU, é isso, boa tarde. Alex Vicente, boa tarde. Ao Filete Burger Toyohashi, boa tarde. Inaue Design, boa tarde. Ao Cicloturistano, boa tarde. A Renatinha Zola comentou: siga a Isa porque ela sempre está passando informações no perfil dela. Verdade, Ah, isso aí. verdade. Lai Montalvo, Ela vai. boa tarde. A Renatinha deixou seu arroba aqui, Obrigada. arroba isabelasato.dola. Doula. Tá certo, então muito obrigado aí, pessoal da live também, todo mundo que comentou, né? Pessoal que entrou, passou, deu uma olhadinha na live, né? Quem vai assistir depois também, né? Muita gente assiste depois, tá bom? Tá aí. Bom, geralmente, né, no final do bate-papo com o convidado, eu passo pro convidado fazer assim, um pequeno, um pequeno resumo, vamos falar assim, né?
de tudo que você viveu até hoje, mas assim, melhor dizendo, de tudo o que você aprendeu até hoje, né? Na sua vivência, né? Claro que você ainda é bem nova, assim, mas pelo menos até o dia de hoje, assim, o que você aprendeu, assim, né? Pode ser decorrente, pode ser por causa do seu trabalho também, mas assim, no geral, né? O que você aprendeu da vida, né? Vixe. Deixa eu ver. Hum, eu falo do meu trabalho. Eu acho muito Uhum, importante você procurar um, encontrar assim o seu propósito de vida, né? Porque eu vou trabalhar, é o meu trabalho, só que eu gosto desse trabalho. Então, na minha cabeça não é um trabalho, é alguma coisa que eu gosto. uhum. Então, eu vou estar trabalhando naquilo que eu gosto. Então, é uma coisa que eu falo pra vocês. Procurem, encontrem, que a vida de vocês vai ser muito mais gostosa. Achou o propósito, né? Achar o propósito. Tá certo. Tá bom então, Isabela, mais uma vez obrigado viu, por ter Eu aceito que participar do agradeço. meu projeto aqui, Tava tá bom? ansiosa, nervosa. Ai, meu Deus. Aí depois eu vou caprichar nos cortes, porque acho que tem muita informação importante né, no nosso bate-papo de hoje, né? E selecionar né, os pontos mais importantes e depois eu vou estar soltando nos cortes, tá bom? Tá bom. Então é isso, Obrigada. tá, pessoal. Muito obrigado, né? Quem assistiu na live também, quem vai assistir depois desse vídeo também, muito obrigado. E até o próximo Drivecast, então, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.